Eu venho à tribuna nesta tarde para registrar com muito bom grado um evento que aconteceu hoje no Tribunal de Contas da União para tratar do monitoramento e de boa governança, especialmente sobre o tema de fronteiras. Para um estado como o meu, Rio Grande do Sul, senador Paim, o nosso estado, né, não posso ser egoísta, não é só meu, é dos gaúchos todos, nosso estado faz fronteira com 2 países, Uruguai e Argentina. Existem outros estados que estão na mesma situação, portanto, esse tema ganha relevância não só na problemática da segurança nacional, mas da questão da imigração, da questão dos refugiados e tudo mais que advém desses aspectos. Eu quero saudar a iniciativa do ministro Augusto Nardes, que é do Tribunal de Contas da União, já presidiu este Tribunal de Fiscalização das Contas, membro auxiliar do Congresso Nacional, e também o presidente Raimundo Carreiro, muito vinculado a esta casa. Hoje pela manhã tivemos uma visão geral durante o dia do que aquele seminário, aquele encontro proporciona. Discutir formas e meios de fazer com boa gestão, usando o escasso recurso que temos para otimizar exatamente resultados. E eu tenho a convicção, senador João Alberto, que o nosso país é pouco auditado e é pouco planejado. Quando você não tem planejamento, você não tem início, meio e fim, e também não faz avaliação se aquela obra ou aquele projeto foi bem executado ou qual foi o resultado dele. Apenas se tem uma ideia de fazer. Eu lembro até da história do biodiesel. Lula fazia a pregação do biodiesel como a salvação da lavoura nacional e que aí ia ajudar muito a agricultura familiar, os assentamentos no Nordeste, usando pinhão manso, dendê, usando babaçu, usando várias, mamona. Sabe o que hoje o biodiesel é feito? Senhoras e senhores, pasmem, esse sonho acabou. O biodiesel é feito de soja. Soja é uma commodity internacional. Nos Estados Unidos é feito o etanol, também feito de milho, mas nós estamos fazendo de uma commodity valiosíssima. Portanto, o que é isso? É falta de planejamento, de compreensão da complexidade que é um programa dessa natureza. E eu penso que quanto mais rigor tiver na governança, na boa governança, melhor será o governo. Usei até o caso do sucesso da Angela Merkel na Alemanha, que ganha pela 4ª vez o mandato de chanceler, uma espécie de primeiro-ministro, graças a uma austeridade fiscal administrativa, gastando o que pode gastar, apenas o que pode gastar, mas gastando com eficiência, transparência e controle. No Brasil não há nada disso. E eu vou lhe dar um exemplo que é flagrante para todos nós. Vamos ter uma greve logo da ECT, da Empresa de Correios e Telégrafos. Essa empresa, senador, o senhor deve lembrar, foi considerada no mundo uma das mais respeitadas no mundo. O presidente de então chegou a presidir a Organização Internacional de Postagens, de Correios, internacional. E o Correio era padrão. Entre as instituições que se pesquisavam as mais respeitadas no Brasil pela sua eficiência, o que aparecia? Correios. E essa empresa está há 220 anos estatizada. E ela, depois de 2005, passou a ser privatizada pelos partidos políticos que governavam então. Hoje, o jornalista José Casado traz à luz dados surpreendentes. Ele escreveu hoje no jornal O Globo o título da matéria, Como Destruir uma Empresa. E aí, apesar da auditoria, o Brasil é pouco auditado, apesar da auditoria, ele fala e lembra que, em meados de agosto de 2005, Lula recebeu um relatório de auditoria sobre 7 em cada 10 contratos assinados em 40 departamentos dos Correios durante os seus 19 meses de governo. Em valor, correspondiam a 2/3 do faturamento anual. O documento descrevia 525 tipos de irregularidades, a maior parte classificada como de alto risco para a empresa. No desgoverno, gastaram-se 13 bilhões de reais, corrigidos pelo IGPM, em equipamentos e tecnologias sem análise de viabilidade técnica, de custos e de condição jurídica, alguns com pagamentos antecipados e sem comprovação. Num deles pagou-se 178 milhões de reais por uma avaliação de gestão.
Sabe qual foi o resultado? Insuficiente, ironizaram os gestores, os auditores. Pois então, nessa mesma época, veja só mais ainda, não foi só esse o descalabro da gestão. Numa empresa padrão internacional que hoje oferece mau serviço porque os trabalhadores, os funcionários dos Correios, não têm qualquer estímulo para estar ali trabalhando. Nessa mesma época, o Fundo de Pensão dos Correios passou grande parte dos seus recursos à gestão da Atlântida Administradora de Recursos, em parceria com o Banco Mellon dos Estados Unidos. Mais tarde, o Postales descobriu que o dinheiro havia evaporado na compra de títulos sem valor qualquer da Venezuela e da Argentina. Aquela afinidade ideológica que levou ao fundo do poço, à bancarrota, essa empresa que já foi referência internacional, a empresa dos Correios. O prejuízo estimado com aquele investimento de alto risco, mas com grande prestígio ideológico, foi de 5 bilhões de reais. Enquanto isso, o caixa da empresa era drenado em mais de 5 bilhões para socorrer o governo da ex-presidente Dilma Rousseff sob a forma de pagamento de dividendos à União. Ou seja, tudo contabilidade arrumada de jeito para justificar o injustificável. E, claro, vale lembrar também, senador José Medeiros, que à época, veio aquela CPI dos Correios, lembra, senador? A CPI dos Correios lá da Câmara. Quem era o presidente da Comissão Especial? Delcídio Amaral. O relator, Osmar Serralho. E aquela CPI custou o mandato de José Dirceu, que hoje teve a sua pena ampliada pela Justiça Federal da 4ª Região em Porto Alegre, na Operação Lava Jato. Então, é preciso trazer à tona essas questões, porque isso é muito grave. É a drenagem do dinheiro público, é a destruição de uma empresa com uma gestão absolutamente irresponsável, para dizer o mínimo, senador. Irresponsável com o dinheiro público. E agora, o rombo no fundo de pensão, que foi pago pelos servidores, o rombo somente em 2014, segundo a revista Época, foi de 5,6 bilhões de reais, que obriga o pagamento de contribuições extras, ou, portanto, dos próprios funcionários, sobre o valor da aposentadoria, da pensão ou do valor previsto para o benefício. Nesse percentual de quase 18%, também está incorporada a contribuição para cobrir o déficit de 1 bilhão de 2012 e 2013. Assim é que nós temos que entender onde os problemas aconteceram e onde levaram este nosso país. Por isso, saúdo com muita ênfase a iniciativa do Tribunal de Contas para estimular os órgãos públicos a trabalharem com mais transparência, com melhor governança, com bom planejamento, porque somos pouco planejados no Brasil, o setor público é pouco planejado e isso custa caríssimo à sociedade brasileira, que cada vez mais paga impostos salgados e recebe serviço de péssima qualidade. Eu lamento profundamente, porque os Correios vão entrar na 3ª greve só neste ano, e vi outro dia aqui na Esplanada dos Ministérios uma passeata dos funcionários do Correio, exatamente para manifestar sua inconformidade com esse aparelhamento do Estado pela ideologia, pelo partido político, quando deveriam ser uma empresa administrada tecnicamente para atender com um serviço de qualidade à população brasileira, que paga uma conta salgada no volume de impostos que nós somos obrigados a pagar. Muito obrigada, presidente.